Paz de Cristo, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa sequência sobre a castidade. E esse vídeo é muito especial para mim, me coloquei muito em reflexão para fazer ele. Eu tô com um roteirinho aqui, que é uma colinha para mim não perder a sequência do que eu vou falar. Então, se de vez em quando eu olhar para baixo, é para mim ver a sequência das coisas e falando com vocês para mim não me perder. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre mim no início desse vídeo. Para vocês me conhecerem melhor, uma partilha de vivência, uma partilha do que eu vivi depois que eu decidi, escolhi pela castidade. E vou dar alguns motivos para você viver a castidade. Então fica ligadinho comigo do início até o final, hein? Então, gente, desde pequena eu sempre tive uma curiosidade. Não pequeno, porque a gente não sabe, né? Quando é pequeno, assim, quando eu... Entrei na minha adolescência, que eu fui conhecendo mais as coisas e tal, eu sempre tive uma curiosidade sobre essa castidade, sabe? Eu sempre ficava, tipo assim, achava interessante o termo e me chamava atenção. E aí, quando eu peguei uma certa idade, a minha mãe conversou sobre e falou que tinha vivenciado isso no relacionamento com meu pai, né? Vivia isso no relacionamento com meu pai desde quando eles começaram a namorar. E aí passou, tá? Minha mãe... Aí no início foi, minha mãe viveu a castidade, então eu vou viver também, né? E aí eu fiz meu primeiro acampamento, que eu tinha por volta de... Eu tinha 15 anos, não tinha por volta de 15 anos, eu tinha 15 anos. E aí nesse acampamento, o padre Wanderson, ele falou muito bem sobre castidade, numa naturalidade e numa alegria muito grande. E foi tipo assim, quando eu parei de olhar a castidade como obrigação, como algo tipo assim, você não pode, como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá pra você assistir, e passei a enxergar a castidade como amor. Então eu saí desse acampamento e falei assim, eu quero e eu vou vivenciar a castidade. Então dos meus 15 até o ano passado eu fui motivada por essa pregação do padre Wanderson, porque sempre que eu me via diante de uma situação, vinha a pregação dele na minha cabeça. E eu lembrava daquela escolha que eu tinha feito. Não era mais porque meus pais tinham me falado sobre a castidade, era porque eu tinha escolhido pela castidade. E aí o ano passado foi um ano de autoconhecimento para mim. Para me saber, para me conhecer qual eram as minhas limitações e tal. E conhecendo as minhas limitações, eu me coloquei diante da pergunta: será que tá valendo a pena viver a castidade? E assim, foi um ano tenso, porque eu tava me conhecendo e até então eu não tinha entendido muito bem a questão da castidade, como conhecer os meus limites e lidar com isso, sabe? E foi um ano que eu fiquei muito confusa e tal, e aí eu cheguei aqui em Mara Rosa. E eu acho que foi Deus. Minha mãe me contou sobre a vida da Ana Laura e do Rodrigo, que é um casal aqui de Mara Rosa. E aí, ouvindo sobre eles, eu falei assim, gente, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo. E aí eu comecei a estudar mais sobre castidade. E aí eu vi que 2019 foi um passo muito importante para mim, me autoconhecer, para me saber e para mim me fortalecer diante das situações que eu vou vivenciar ainda, e tal. Então foi tipo assim, onde eu reafirmei a minha escolha pela castidade. E aí já cai no quesito do quem são meus maiores exemplos. E hoje, para falar sobre isso, eu cito como exemplo meu pai e minha mãe, Marlene Teodoro e Divino Antônio, e a Ana Laura e o Rodrigo, que é um casal que eu conheço há pouco tempo, mas que assim, me motiva bastante, que me inspira bastante nessa vivência. E aí o interessante é que o ano passado, enquanto eu vivia nessa crise de não entender o porquê que eu tava vivendo a castidade, em conflito e tal, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito pra baixo, eu não me encontrava na Catrine, eu já não sabia mais quem era a Catrine. E aí eu falei assim, gente, a castidade é a fonte da minha alegria. Lógico, a fonte da minha alegria é Deus, mas a castidade, ela fortalece a minha alegria, ela me faz ser essa pessoa alegre, e a castidade,
ela me motiva a ser melhor. E aí, quando eu parei pra pensar, eu falei assim, pô, eu tô assim, eu tô tão triste, eu tô tô tão pra baixo por causa desse conflito com a minha castidade. Porque a castidade, ela faz parte de quem eu sou. E a partir do momento que eu passei a questionar isso, eu me senti uma pessoa pra baixo, eu me senti uma pessoa triste. Mas eu não posso falar pra vocês que o dia a dia vivendo a castidade é fácil. Porque a gente não para de sentir, como eu disse. Eu sinto atração, eu sinto tudo que todo mundo sente. E o ano passado e os anos anteriores, tudo eu fui aprendendo a lidar com isso para encarar a pessoa e apreciar e amar ela pelo que ela é. Tentando tirar todo aquele desejo de possuí-la de mim, sabe? E aí, e é o mais complicado ainda porque, tipo assim, tem muito julgamento. Eu sou uma jovem de 21 anos que tô na faculdade. Eu não vou mentir pra vocês. Às vezes é assustador eu tentar falar que eu vivo a castidade. Teve alguns momentos, eu vou ser totalmente sincera, que tipo assim, que eu preferi esconder que eu vivenciava a castidade e simular que talvez eu não vivenciasse ela, porque eu tinha medo dos olhares. Eu tinha medo dos julgamentos, porque parece que viver a castidade é uma coisa do outro mundo. Quando eu pensava em falar que vivenciava a castidade, ou quando eu me colocava diante de alguma conversa que tocasse nesse assunto, a pessoa já me olhava como se eu fosse obrigada a já ter vivenciado aquilo, como se eu fosse obrigada a ter uma vida sexual ativa. Tipo assim, você tem 21 anos e você nunca namorou, você tem 21 anos e você nunca fez isso, você tem 21 anos e nunca passou por tal situação. É como se eu fosse presa em uma caixa e eu não tivesse conhecimento da pessoa que eu sou e do que eu poderia fazer. Mas é totalmente ao contrário. Eu me sinto totalmente livre, totalmente aberta, totalmente... eu não me sinto numa caixa. E eu não tenho uma vida sexual ativa porque eu me sinto feliz vivenciando a castidade. Porque a castidade faz parte de quem eu sou e porque a castidade me formou a pessoa que eu sou hoje. Vou passar aqui porque é corrida, né? E eu tava conversando com a Maria Eduarda, uma amiga minha, esses dias. Quando surgiu a iniciativa desse vídeo, ela me perguntou, tipo assim, o que é que você acha que te diferencia das outras pessoas? E eu falei assim, nossa, mas tipo, porque eu nunca cheguei a me comparar, sabe? E eu não me comparo. E aí eu parei para observar pessoas que vivenciavam a castidade, que eu conhecia, comparando com pessoas que eu sabia que não vivenciavam a castidade. E aí eu falei assim, velho, o que mais se destaca é a alegria. É uma alegria tão pura, é uma alegria tão liberta. É uma pessoa que ela sorri e ela fica feliz com coisas tão simples que eu falei assim, depois que a Borges me perguntou, né, disparado, o que mais eu acho que diferencia é essa felicidade que uma pessoa que vivencia a castidade tem. Outra coisa que a Borges me perguntou, que assim, que seria legal eu tocar, era se eu enxergava a castidade como uma obrigação, se eu me sentia pressionada a viver a castidade e tal. E aí, como eu já disse, tem muito tempo. Eu acho que eu nem lembro mais de quando eu encarava a castidade como uma obrigação. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. A igreja não me obriga a viver a castidade. Eu só conheci a castidade. Se você não sabe o que é castidade, volta a dizer. Olha no vídeo anterior o que é castidade. E eu me encantei por ela. E à medida que eu comecei a vivenciar, foi uma coisa que eu fiquei tipo assim, a cada vez eu quero mais, entende? A cada vez mais eu quero conhecer mais sobre castidade, eu quero me doar mais em prol da castidade e eu quero rezar mais por isso. Porque cada vez que eu vou me aprofundando nesse tema, cada vez que eu vou criando intimidade com Deus através da castidade, eu me sinto mais motivada e mais inspirada. Porque é como se um copo que estava raso, depois que começou a vivenciar a castidade, ele começou a se encher. E agora ele transborda. E é isso, para mim a castidade não é obrigação. E eu acho que se você encarar a castidade como obrigação, ela perde o seu brilho, ela perde o seu valor e você não vai conseguir vivenciar ela na sua plenitude.
Porque você vai ficar, você a todo momento vai se perguntar, por que eu tô fazendo isso? E não vai se enxergar naquilo que você tá fazendo. Então, pra encerrar esse vídeo, e se você tiver mais curiosidades, deixa aí no comentário, manda no nosso direct no Instagram, eu vou te dar motivos para viver a castidade. Com você, 7 motivos para vivenciar a castidade. Não 3, não 5, mas 7 motivos. E eu poderia dar mais, mas eu vou ficar com 7 hoje. O primeiro que eu queria falar é o autoconhecimento. A partir do momento que você começa a vivenciar a castidade, você cria um domínio de quem você é. Você conhece as suas limitações, você conhece as suas imperfeições e você se apresenta diante de Deus como você é, sem nenhuma máscara, sem nenhuma amarra. Você tem um autodomínio, um autoconhecimento do seu ser muito grande, porque é uma coisa que falta hoje em dia, esse autodomínio e esse autoconhecimento. Eu vejo pessoas que têm tanta dificuldade em diversas etapas da vida porque não se conhece. E a castidade traz esse autoconhecimento. O segundo motivo é a construção de relacionamentos saudáveis e livres. Os relacionamentos hoje, de uma maneira que eu observo, eu não posso falar com total domínio, porque eu nunca vivenciei um relacionamento sério. O tão almejado relacionamento sério. Enfim, eu percebi que os relacionamentos hoje, eles são... Eu não quero usar um termo que fique ruim, sabe? Eu percebi que as pessoas, a maioria das vezes, não estão satisfeitas com seus relacionamentos. A maioria das vezes, ela não tem uma comunicação com o seu parceiro, parceira. E a maioria das vezes, eles não se conhecem de verdade. A castidade, ela nos permite a construção de um relacionamento baseado, em primeiro lugar, na amizade, não no desejo um pelo outro. Você se torna amigo da pessoa que você está junto e o seu relacionamento vai ser pautado nisso, não no desejo. Porque quando o relacionamento é pautado no desejo carnal, você não encontra na pessoa que está ao seu lado o refúgio para uma conversa, um refúgio para aumentar a sua espiritualidade. Véi, é tão bonito você falar assim pro seu namorado, pra sua namorada, vamos ali rezar junto, me ajuda em tal coisa na igreja que eu tô com dificuldade. E quando você tem um relacionamento pautado na castidade, vivenciando a castidade, isso se torna natural, você se torna livre no seu relacionamento, livre para ser quem você é, sem precisar ficar disfarçando que está triste, ou tentar disfarçar que você está satisfeito com uma coisa que na verdade você está insatisfeito. O terceiro ponto que eu quero falar, motivo para viver a castidade, é a valorização do corpo. Você se enxerga como um templo do Espírito Santo, você enxerga o seu valor e você não aceita menos do que você merece, sabe? Você valoriza o seu corpo, valoriza seu individualismo, se você se valoriza como pessoa. Aí você não começa a aceitar migalhas do mundo, você não começa a beber de fontes rasas, como eu disse no vídeo anterior. Quarto motivo é que mesmo que seja um processo que comece difícil a vivência da castidade, você passa por conflitos, você passa por momentos que você vai querer desistir, você começa a apreciar a vida de uma maneira diferente. Você começa a se abrir para uma construção de coisas novas. Você aprecia o belo de um referencial diferente. Esse é o quarto motivo. O quinto motivo é a intimidade com Deus. Quando você vivencia a castidade, essa intimidade com Deus, ela vai sendo construída e vai aumentando aos poucos. Chega um nível que você tá, tipo assim, você tá diante de Deus, você é quem você é e você se sente totalmente íntimo dele. O sexto motivo é aquele que eu falei que é um dos diferenciais que eu enxergo nas pessoas que vivenciam a castidade. É a alegria. Alegria em coisas puras e simples, sabe? Sem precisar ter um fundo de maldade pra você rir, sem precisar
machucar o outro para você rir, porque hoje em dia a gente vê muito isso, a alegria pautada na ferida do outro. Você cutuca a ferida do outro para se sentir feliz. E quem vivencia a castidade, ele traz essa alegria natural, essa alegria de ser e estar. O motivo 7, último motivo, e eu espero ter te convencido até esse último motivo, é a força que você cria para vivenciar os seus problemas. A partir do momento que você vivencia a castidade, que você tá conseguindo, você fala assim, caraca, eu tenho uma força monstra, véi. E aí você passa a enxergar o problema, mas com soluções, você se torna muito mais forte. Você pensa assim, eu não posso me abalar por pouca coisa, porque eu sou capaz de vivenciar a castidade. Então eu tenho força para vivenciar tudo. E é isso. Esse é o nosso vídeo. E eu encerro ele te convidando a dar uma chance para a castidade. Você não vai estar sozinho. Tem pessoas como eu, que são um pouco maluquinhas, outras mais normais, mais sérias, todos os perfis que vivenciam a castidade. E eu acho que às vezes a gente fica muito calado e a gente precisa pôr a boca no trombone e falar que a gente vive a castidade. Porque tem muita gente que fala que isso é ultrapassado. Mas eu tô aqui para te convidar a vivenciar a castidade comigo. E a palavra que Deus me mandou foi coragem. Coragem. E tem uma frase muito legal que eu peguei no site da Canção Nova, que foi assim: coragem. O caminho para desenvolver uma grande virtude, no caso a castidade, pode ser uma aventura maravilhosa que envolve perigos, vitórias, desafios, lágrimas, suor, conquistas, risos e paz, mas que só será vivida se você tomar a sua decisão. Coraçãozinho pra vocês. Eu quero falar aqui, eu tive que chorar no texto pra não chorar durante, porque eu me emocionei hoje. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis!